Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 7. Vamos ler? Está escrito assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Ao olhar para um texto como esse, a primeira palavra que me salta os olhos é costumava. Moisés costumava, ou seja, não era algo esporádico, não era algo que acontecia de vez em quando, não era algo incomum na vida de Moisés. A palavra costumava nos mostra que Moisés tinha a oração como um costume na vida dele, como um hábito, como algo normal que fazia parte de quem ele era, mas que também fazia parte do seu dia, da sua rotina. Isso significa que a oração para nós, ela tem que ser um costume, ela tem que ser um hábito, tem que ser algo que faça parte do nosso dia, da nossa rotina. Tem que ser algo que faça parte daquilo de quem somos. Você já saiu de casa algum dia e pensou assim: nossa, será que eu passei desodorante hoje? E aí você coloca a mão debaixo do braço para saber se sua mão vai sair com cheiro de desodorante ou não? É só o testa que faz isso ou você também faz? Você já saiu de casa e disse assim: nossa, será que eu escovei os dentes hoje? E aí você coloca a mão, dá uma baforada se você ficar de pé porque você escovou. É só o Mateus que faz isso ou você também faz? Sabe por que eu e você fazemos isso? Porque essas coisas fazem parte da nossa rotina, fazem parte dos nossos hábitos, é um costume. E quando nós deixamos de fazer, nós sentimos falta. A oração tem que ser um hábito, tem que ser um costume, tem que fazer parte de quem somos. Mas para que a oração se torne um hábito na sua vida, no início você vai ter que se disciplinar. E sabe o que isso significa na prática? É você pegar o seu corpo, levar até um lugar onde não há distrações, é você ajoelhar o seu próprio corpo e começar a falar com Deus. Só que no início você não vai saber nem o que falar para Ele. E aí você começa a falar sobre isso: Deus, eu não sei nem o que te falar. E para falar a verdade, eu nem gostaria de estar aqui. Eu preferia estar no WhatsApp, eu preferia estar assistindo uma série, eu preferia estar dormindo. Mas mesmo sem saber o que falar, e mesmo não querendo estar aqui, eu estou falando. É assim que uma vida de oração começa. É assim que uma vida de oração começa. Eu preciso ser sincero para vocês. No início não há romantismo algum. No início não é tão legal assim. No início não há nada de especial, dá sono, é monótono, é cansativo, mas você precisa persistir. Comece orando com disciplina, até que você termine orando com prazer. Comece orando com disciplina, até que você sinta falta de orar. Não é assim com tudo na nossa vida? Fala a verdade. Não é assim com tudo? Quanto tempo eu demorei para começar a gostar de açaí? No início eu tomava sem gostar, até começar a desenvolver o gosto. Quanto tempo você demorou para começar a gostar de comida japonesa? Quanto tempo eu demorei para começar a gostar do testa? No início é assim. Você começa com disciplina até que você termine com prazer. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, Moisés não quis ir. Moisés não quis aceitar a missão dada por Deus. Sabe por quê? Porque Moisés não conhecia tão bem Deus assim. A presença de Deus para Moisés não era tão importante assim, para ele querer a presença de Deus, para ele confiar na presença de Deus. Mas depois de algum tempo, caminhando ao lado de Deus e conhecendo a Deus, Deus chega para Moisés e diz: a partir de agora você vai sozinho, eu não vou com você. E sabe o que acontece? Moisés entra em pânico, porque depois de conhecer a Deus, Moisés já não conseguia mais imaginar a sua vida sem a presença de Deus. Porque depois de conhecer a Deus, Moisés não queria mais seguir o caminho longe da presença de Deus. Você começa orando com disciplina, até que você termine orando com prazer. Você começa orando com uma disciplina, até que você termine como você termina uma conversa com o seu melhor amigo. Vocês já estão se despedindo, já estão se abraçando, e aí na despedida o que acontece? Surge um novo assunto. E vocês começam a conversar tudo de novo. No dia seguinte, os dois têm que trabalhar, os dois estão cansados, os dois precisam dormir, mas a conversa está tão gostosa que os dois permanecem ali, porque é um momento único.
Você começa com disciplina e termina com prazer. Mas presta atenção em um detalhe. Para aqueles que já conhecem a Deus, para aqueles que já caminham ao lado de Deus, para aqueles que já têm uma vida de oração, a disciplina já não é mais tão importante assim. A disciplina já não é mais tão essencial. Por exemplo, quando você vai conhecer uma pessoa, você a conhece por disciplina, porque você não conhece ela, ela não te conhece, você não tem assunto, você não sabe como se portar, você não sabe o que falar. Então, através da disciplina, você se permite conhecê-la, se permite passar por um breve momento de constrangimento, se permite ser conhecido. Mas quando nasce a amizade, a disciplina já não é importante. A disciplina já não é mais essencial. Porque a partir de agora, é o amor que rege a amizade. Da mesma forma, para aqueles que já conhecem a Deus, a disciplina já não é mais tão importante. Eu, por exemplo, hoje não preciso mais me disciplinar a me encontrar com os meus amigos. Sabe por quê? Porque eu amo os meus amigos. E porque eu amo, eu me encontro com eles naturalmente. Eu não preciso me disciplinar a encontrar minha esposa todos os dias. Sabe por quê? Porque eu amo a minha esposa. Ela é a mulher da minha vida. E por causa disso eu me encontro com ela naturalmente. O amor rege a amizade. Então, para aqueles que conhecem a Deus, a oração não é uma disciplina, a oração não é um ritual, mas a oração é um encontro com Deus. A oração é um encontro com Deus. E é exatamente isso que Moisés está fazendo nesse texto. Ele está se preparando para se encontrar com Deus. Ele está se preparando para ir ao encontro de Deus. Olha o que esse texto diz: Moisés costumava montar uma tenda. Agora eu quero dar o destaque para a palavra montar. Mente para você quem diz que a oração não é um sacrifício, pois o nosso corpo já assimilou que fechar os olhos e ficar parado é fazer o quê? Dormir. Tem gente aqui que nem precisa fechar os olhos, só de ficar parado já começa a dormir. Então você fechar os olhos e ficar parado e não dormir já é um baita de um sacrifício. É verdade ou não é? Outro dia, para vocês terem ideia, eu dormi de joelhos e só acordei quando bati a cabeça no chão. Ficar parado e fechar os nossos olhos sem dormir já é um grande sacrifício. Mas olhe para o sacrifício de Moisés. Moisés liderava milhares de pessoas. Moisés comandava milhares de pessoas. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha domínio, ele tinha influência. Mas sabe o que é mais legal nessa história? É que Moisés não pedia para ninguém montar a sua tenda. Ele mesmo a montava. Moisés não terceirizava o processo de montagem da tenda. Ele mesmo montava. E sabe o que isso pode nos ensinar? Não dá para terceirizar a nossa vida espiritual. Não dá para você terceirizar a sua vida espiritual. Não tem como você ir para o céu porque alguém está orando pedindo a Deus para que você vá. Não tem como os seus pecados serem perdoados se outra pessoa está orando no seu lugar pedindo perdão por você. Não tem como você conhecer a Deus se outra pessoa está orando e você não. Não dá para você terceirizar a sua vida espiritual. Você precisa orar. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa conhecê-lo e desenvolver relacionamento com Ele. Certa vez perguntaram para Dallas Willard se alguém poderia ser salvo sem se relacionar com Deus. Sabe o que ele responde? Ele nos traz uma grande reflexão, porque ele diz: talvez seja bom você refletir e reavaliar sobre o valor da sua vida antes de morrer. E pensar, será que você se sentiria à vontade durante toda a eternidade na presença daquele cuja companhia você não considerou importante nas poucas horas e dias da tua existência? Traduzindo, pare para pensar nessa manhã. Será que você se sentiria à vontade ao lado de Deus durante toda a eternidade, se hoje você já não se sente? Se hoje você já não a prioriza? Será que você merece estar ao lado de Deus durante toda a eternidade, se hoje você já não o busca? Pare para pensar. Não dá para terceirizar a nossa vida espiritual. Julgo desigual não é só quando uma pessoa que é cristã casa ou namora com alguém que não é cristão. Julgo desigual também acontece dentro de uma família cristã, onde o marido está com calo nos dedos de tanto apertar o controle remoto, e a mulher está com calo no joelho de tanto orar.
Julgo desigual também acontece quando a mulher não consegue desfrutar da vida espiritual do marido, enquanto que o marido desfruta da vida espiritual da mulher. Ela é sábia, ela pede perdão, ela perdoa, ela cresce, ela muda, mas ele continua a mesma coisa, só tirando vantagem, só se aproveitando. E isso não dá certo, isso não funciona. Você não pode terceirizar a sua vida espiritual para sua esposa, você não pode terceirizar a sua vida espiritual para o seu marido. Filhos, vocês não podem terceirizar a vida espiritual de vocês para os seus pais. Cada um de vocês precisa ter vida com Deus. Cada um de vocês precisa ter a sua própria tenda de encontro com Deus. No Antigo Testamento, haviam 2 tendas. A tenda do tabernáculo, onde ficavam os sacerdotes, e a tenda do encontro com Deus individual. Da mesma forma que hoje também nós temos 2 tendas. A tenda da adoração comunitária, que é a igreja, e a tenda da oração e da adoração individual. A primeira já está construída, você conhece porque você está nela, é a igreja. Mas a segunda tenda, você precisa construir na sua vida. Não dá para eu construir essa tenda no seu lugar, na sua vida. Você precisa desenvolver relacionamento com Deus. Porque na verdade, não há adoração na tenda comunitária, se não houver na sua vida oração e adoração na tenda individual. Olha o que a Bíblia diz: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E isso só vai ser uma verdade na sua vida. E você só vai ser um verdadeiro adorador quando na sua vida houver uma tenda de encontro com Deus individual. Moisés, ele tinha vida na comunidade? Tinha. Mas isso era consequência do que ele vivia com Deus em intimidade. Na verdade, a vida de Moisés em comunidade era uma consequência do relacionamento com Deus do individual. Recentemente, com os mentores de pequenos grupos dessa igreja, nós assistimos um vídeo, um documentário americano, onde eles tratam um diretor de uma prisão. Esse diretor, ele é cristão e ele vai assumir uma das piores cadeias dos Estados Unidos, uma das piores prisões dos Estados Unidos. E esse homem chega ali e em pouco tempo aquele lugar começa a ser transformado. E esse homem implanta um seminário dentro da prisão, dentro da cadeia. Com o tempo, aqueles detentos começam a se converter, a se tornar líderes, a se tornar missionários, a se tornar pastores. Mas sabe o que mais me marcou naquele documentário? Foi a palavra final de um detento que agora é pastor dentro da prisão. Ele disse assim: eu não sei o que o diretor dessa cadeia faz fora daqui. Eu não sei como é a vida dele. Eu não sei como é a rotina dele. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: esse homem tem vida com Deus. Esse homem tem relacionamento com Deus. Porque foi o relacionamento com Deus dele que transformou esse lugar. Entende? A nossa vida em comunidade, ela é consequência da nossa vida em intimidade com Deus. A sua adoração na comunidade, ela é consequência da sua adoração no individual. A sua oração em comunidade é uma consequência da sua oração no individual. A sua vida é fruto de relacionamento com Deus. Você só avança na vida, você só cresce na comunidade à medida em que cresce o seu relacionamento com Deus. Porque o seu conhecimento de Deus é como um círculo que delimita até onde você pode chegar. É impossível você abrir o mar vermelho se o seu relacionamento com Deus não estiver nesse nível. É impossível você andar sobre as águas se o seu relacionamento com Deus não estiver nesse nível. É impossível você curar alguém se a tua intimidade com Deus não estiver nesse nível. Você só cresce na vida, você só avança na vida à medida em que cresce o seu relacionamento com Deus. Esse texto diz: Moisés costumava montar uma tenda. E em cima desse texto, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Aonde é que Moisés montava a sua tenda? Moisés montava a sua tenda do lado de fora do acampamento. Você sabe o que significa isso? Montar uma tenda do lado de fora do acampamento? Presta atenção. Moisés está rodeado por milhares de pessoas. Imagine esse lugar. Imagine a extensão territorial desse lugar. Não é como Vinhedo, que tem 60 mil habitantes. Mas mesmo assim, imagine você ter que caminhar até do lado de fora para se encontrar com Deus. Imagine você ter que carregar madeira, pele de animal,
lona, materiais, debaixo do sol, até sair da cidade para se relacionar com Deus. Só que Moisés não estava numa cidade como a nossa. Ele estava rodeado por milhares de pessoas. E ele tinha que carregar o seu próprio material até do lado de fora da cidade para orar. Esse texto diz que ele mesmo montava sua tenda. Ao olhar para esse texto e para esse momento na vida de Moisés, eu posso dizer algo. A oração requer dedicação. Oração requer sacrifício. Oração requer força de vontade. Oração requer foco. Imagine você a quantidade de pessoas que ficavam importunando Moisés enquanto ele saía para fora do acampamento. Pessoas pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo autorização para fazer as coisas. Pessoas pedindo a atenção de Moisés. Imagine você a quantidade de pessoas que não tentavam impedir Moisés de sair do acampamento. Eu tomo isso por mim mesmo, porque todas as vezes que eu digo eu vou orar, o meu telefone toca. E é chamada no WhatsApp, no FaceTime e no Skype ao mesmo tempo. Todas as vezes que eu digo eu vou orar, alguém morre, alguém quer divórcio, um líder quer sair do PG. Acontece um monte de coisas. Agora, imagine Moisés. Esse cara liderava milhares de pessoas. Para esse cara conseguir ter relacionamento com Deus, devia ser muito difícil. Porque para se relacionar com Deus, ele tinha que sair. E para sair, ele tinha que passar por todas essas pessoas. Mas isso nos ensina algo. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, se nós queremos ter relacionamento com Deus, se nós queremos nos encontrarmos com Deus, nós precisamos sair. Sabe por quê? Nós precisamos sair do acampamento. Sabe por quê? Porque Deus não disputa a vez com qualquer outra distração. Deus não disputa a voz com qualquer outra pessoa. Deus fala baixinho para que somente aqueles que estejam interessados consigam ouvir a sua voz. Deus fala baixinho para que somente aqueles que estão prestando atenção consigam entendê-lo. Por isso é necessário sair. Por isso é necessário sair e deixar para trás todas as distrações. Todas as vezes que os grandes homens e mulheres iam se encontrar com Deus, sabe o que eles faziam? Eles se retiravam. Eles iam para o meio do deserto. Eles subiam um monte. Eles saíam no meio da noite. Eles se trancavam nos seus quartos. Sabe por quê? Porque eles estavam se isolando das distrações e priorizando a presença de Deus na vida deles. Às vezes será preciso você sair da sua rotina, das distrações do WhatsApp, do Facebook, da sua casa e até mesmo do ativismo da igreja. Sabe por quê? Porque os cultos dessa igreja, os pequenos grupos dessa igreja não substituem a sua vida devocional com Deus. Os cultos dessa igreja não substituem a sua vida individual com Deus. O seu pequeno grupo não substitui o seu relacionamento individual com Deus. Se você só ora aqui na igreja, se você só louva e adora aqui na igreja, se você só estuda a Bíblia aqui na igreja, você está numa situação muito complicada, porque a tenda da adoração comunitária, a tenda da oração comunitária, não substitui a tenda da oração individual. Não substitui. Nada pode substituir o seu relacionamento com Deus. Na Coreia tem um diretor de uma empresa, e ele colocou na sua agenda todos os dias uma reunião com Jesus Cristo. Um dia o presidente dessa empresa quis intervir nessa reunião, quis entrar nessa reunião porque ele precisava falar com o diretor. Mas o diretor não atendeu o presidente. Horas depois o presidente manda chamar o diretor e diz: escuta, por que você não me atendeu? O diretor então diz: me perdoa, mas eu estava falando com uma pessoa muito mais importante que você. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Nós damos importância a tudo e a todos e deixamos de lado quem realmente importa. Priorizamos o que não é importante e deixamos de lado a pessoa mais importante nas nossas vidas. Para falar com Deus, eu imagino que Moisés frustrava muitas pessoas. Para falar com Deus, eu imagino que Moisés deixava muitas pessoas decepcionadas. Para falar com Deus, eu imagino que Moisés deixava muitas pessoas falando sozinhas. Ao olhar para Moisés, eu percebo que orar significa priorizar Deus mais do que qualquer outra coisa na minha vida.
Orar significa priorizar Deus mais do que qualquer outro relacionamento, mais do que qualquer outro compromisso, mais do que qualquer outra coisa. E priorizar Deus é buscá-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode te dar, e não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Nós, como Igreja Batistas, nós somos contra a teologia da prosperidade. Mas ao mesmo tempo nós temos praticado a oração da prosperidade. E isso é contraditório, porque nós nos dizemos contra, mas na prática é o que vivemos. Nós buscamos a Deus muito mais por aquilo que Ele pode nos dar, muito mais por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, do que por aquilo que Ele é. É verdade ou não é? Ao olharmos para Moisés, nós percebemos que ele não buscava a Deus para ser mais poderoso. Ao olharmos para Moisés, nós percebemos que ele não buscava a Deus para receber as bênçãos de Deus, ou mesmo para entrar na terra prometida. Nós podemos ver isso quando Deus diz: Moisés, eu não vou com você, mas eu vou te dar o meu anjo vai com você, e você tem a garantia da vitória contra todos os outros povos. Muitos, no lugar de Moisés, teriam dito: Deus, eu até fiquei um pouquinho chateado com o fato de que o Senhor não vai. Mas já que o Senhor está falando que o Senhor vai mandar o seu anjo, e já que o Senhor está me dando a garantia da vitória, eu já me alegrei um pouquinho mais, então eu vou mesmo assim, tá? Obrigado, Deus. Mas não é isso que Moisés diz. Não é isso que Moisés faz. O que ele diz para Deus é: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, nem me envie. Sabe por quê, Deus? Porque nada do que o Senhor me oferecer pode ser capaz de substituir você na minha vida. Não há substitutos para você na minha vida. Quem conhece a Deus sabe que nada pode substituí-lo. E é isso que Moisés está dizendo para Deus. Deus, não tem nada de especial nesse povo se a sua presença não estiver no meio deles. Deus, não tem graça ganhar dos inimigos se o Senhor não estiver presente conosco. Pai, a terra prometida vai ser estranha para nós se o Senhor não estiver lá. Deus, eu não quero ir sem você. Não adianta o que o Senhor vai me oferecer. Nada vai substituir a tua presença na minha vida. Eu não vou sem você. Presta atenção. Ter o anjo de Deus nas nossas vidas é algo muito bom. Nos protegendo, nos guardando, mas não é suficiente. Ter a promessa da vitória é muito bom, nos motiva, nos inspira, mas não é suficiente. Só Deus é suficiente, só Deus pode nos satisfazer. As bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor algum. A terra prometida, sem o Deus que prometeu, não tem graça. Nenhum lugar é seguro sem Deus. O melhor emprego do mundo sem Deus se torna o pior emprego do mundo. Você pode ter prosperidade, você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ter fama, mas sem Deus a sua vida vai continuar vazia. E muitos aqui sabem do que eu estou falando. Sabe qual é então a coisa mais importante na sua vida? A coisa mais importante na sua vida não é a sua carreira. A coisa mais importante na sua vida não é a sua empresa, não são os seus bens. A coisa mais importante na sua vida não é a sua família. A coisa mais importante na sua vida é o seu relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. Jesus Cristo, ele orava, sabe para quê? Para buscar intimidade com Deus. Jesus Cristo não orava para ter desempenho diante dos homens. Jesus Cristo orava para ter intimidade com Deus. Jesus Cristo não orava para ter popularidade diante dos homens. Jesus Cristo orava para ter intimidade com Deus. Por isso, não ore pedindo coisas para Deus. Não ore pedindo para você ser. Ore pedindo mais de Deus na sua vida. Ore pedindo mais comunhão com Deus. Ore pedindo mais relacionamento com Deus. Porque é o relacionamento com Deus quem te transforma. Nada mais, nada menos. É o relacionamento com Deus que muda a sua vida. Olha o que diz o verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo fazia o quê? Se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse à tenda. Qual é a primeira palavra desse versículo? Sempre. Qual é a frequência de que Moisés buscava a Deus? Moisés sempre buscava a Deus.
Agora presta atenção na reação do povo. Enquanto Moisés está buscando a Deus, o que o povo faz? O povo se levanta e fica de pé observando. É interessante porque eles não oravam, mas eles ficavam observando Deus agir na vida de Moisés. Essa, infelizmente, é a realidade da igreja de hoje. A maior parte das pessoas ficam observando ou indo atrás de quem ora. Observando ou indo atrás de quem tem relacionamento com Deus. É verdade ou não é? Hoje na igreja tem um monte de parasitas espirituais que não oram, que não buscam a Deus, que não têm vida com Deus, que não estudam a Bíblia, mas ficam sugando aqueles que têm relacionamento com Deus. Ficam sugando aqueles que buscam a Deus. Quem é você hoje? Você é um dos que saem do acampamento para buscar a presença de Deus? Ou você é um dos que ficam em pé, só observando Deus agir na vida das pessoas? Quem é você hoje? Você é um dos que sai do acampamento para buscar a presença de Deus? Ou você é um dos que ficam sugando a espiritualidade dos outros? Eu sei que é difícil, mas imagine que eu seja o pai de vocês. Imagine que durante muitos anos eu saísse bem cedo de casa para pescar, e no meio do dia eu trouxesse um peixinho fresco e colocasse na sua mesa para você comer. Mas imagine também que em determinado momento da minha vida eu tenho percebido que você já não precisa mais do peixe, que você tem condições de pescar. Então ao invés de colocar o peixe nas tuas mãos, eu pego a vara, coloco a vara nas tuas mãos e digo: se vira, se vira. Essa é a nossa proposta. Muitos, todos os dias, têm esperado a oração dos pastores, a oração dos presbíteros. Mas hoje nós queremos lhe entregar a vara nas tuas mãos e dizer: você pode orar, você pode ter vida com Deus, Deus ouve a sua oração, então para de sugar os outros e vá ter vida com Deus, para de sugar os outros e vá ter relacionamento com Deus. Olha bem o que esse texto está dizendo. Enquanto Moisés ia buscar a Deus, o que o povo fazia? O povo se levantava e ficava de pé observando. Você quer se destacar na vida? Então seja uma mulher de oração. Você quer se destacar na vida? Então seja um homem de oração. Mulheres, a coisa mais bonita em você não é o seu corpo. A coisa mais bonita em você não é a sua roupa, não é o seu cabelo, não é a sua joia. Sabe o que é mais bonito em você? É a presença de Deus. O que há de mais bonito nas mulheres é a presença de Deus. Você já viu uma mulher cheia da presença de Deus entrar num lugar? Sabe o que acontece? Exatamente como está escrito nesse texto. Todos ficam de pé observando, admirados, todos querem ouvi-la. Durante a minha vida eu conheci algumas mulheres de oração. E eu posso descrever algumas características que todas elas tinham em comum. Todas elas tinham uma força sobrenatural. Todas elas eram seguras de si. Todas elas tinham um brilho nos olhos. Tinha alegria, contagiavam o lugar só de entrar. Por isso, mulheres, se vocês querem se destacar, saibam que isso não vai acontecer por causa das joias, porque hoje muitas têm. Se vocês querem se destacar, saibam que isso não vai acontecer por causa da academia, porque muitas vão. Se vocês querem se destacar, saibam que isso não vai acontecer por causa da roupa de grife, porque hoje quase todas têm. Se vocês querem se destacar, invista o seu tempo em oração, invista o seu tempo em relacionamento com Deus. Este é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, porque é a oração que te transforma, é a oração que te dá sabedoria, é a oração que te dá brilho nos olhos. Sabe o que mais tem no mundo hoje? São mulheres fúteis. Por isso a oração, sem dúvida alguma, é o maior investimento que você pode fazer em você. Agora é para os homens. Sabe o que mais chama a atenção em vocês? Não é o carro, não é a sua posição dentro da empresa, não é a sua conta bancária, não é o seu corpo e nem a sua roupa. O que mais chama a atenção em vocês é a sua autoridade, é a sua confiança, é o seu poder de tomar decisões, é a segurança que você transmite para aqueles que estão perto de você. Mas sabe como é que você desenvolve tudo isso? Através de vida com Deus, através de relacionamento, através da oração, porque é a oração quem te transforma, é o relacionamento com Deus que muda você. Sabe o que mais tem no mundo hoje? Homem banana, homem medroso,
Homens que não conseguem tomar a decisão, homens que não conseguem nem decidir aonde vão levar a família para comer, homens que ao invés de levar a família a crescer, têm destruído os seus lares. Homens, o maior investimento que vocês podem fazer em vocês mesmos não é trocar o carro para se reafirmar como homem, não é comprar uma casa maior, não é fazer musculação. O maior investimento que vocês podem fazer em vocês mesmos é buscar a Deus, porque é a presença dEle quem nos transforma, é a presença dEle que nos muda. Olhe para a Bíblia. Abrão era um cara qualquer, virou Abraão, pai de uma nação. Esther era uma mulher comum, virou rainha e salvou o seu povo. Davi era um pastorzinho de ovelha, nem o seu pai lhe dava moral, se transformou no rei de Israel. José era um menino sonhador, governou o Egito. Maria era uma mulher qualquer, virou a mãe de Jesus. O encontro que essas pessoas tiveram com Deus mudaram a vida delas. Foi o relacionamento que essas pessoas tinham com Deus que mudaram a personalidade de quem elas eram. C.S. Lewis certa vez disse: as minhas orações não mudam a Deus, mas mudam a mim mesmo. Eu completo essa frase dizendo: as minhas orações não colocam Deus em movimento, mas elas me colocam em movimento. Todos os grandes homens e mulheres, todos aqueles que marcaram a história da humanidade, todos eles eram homens e mulheres de oração. Os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Agostinho, os grandes pregadores, Russell Shedd, Billy Graham, os reformadores, Lutero, Calvino, os revolucionários, Martin Luther King, todos esses caras eram homens de oração, todas essas pessoas tinham vida com Deus. Até o próprio Filho de Deus tinha uma vida abundante de oração, orou antes de tomar decisões, orou suspenso na cruz, orou diante da dor. O relacionamento com Deus nos transforma, nos muda. O relacionamento com Deus nos tira do comodismo de ficar só observando o que Deus está fazendo na vida das pessoas e nos coloca em movimento, nos coloca em ação. Olha o que diz o verso 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando é que Deus chegava à tenda? Depois que Moisés entrava. Não espere a manifestação de Deus na sua vida até que você o procure, até que você dê o primeiro passo. O mar não se abriu até Moisés tocá-lo com um cajado. Pedro não andou sobre as águas até ele colocar os seus pés sobre as águas. Jesus não multiplicou a comida até que alguém levasse para ele os 5 pães e 2 peixinhos. Deus não vai chegar até você chegar. A Bíblia diz: buscar-me-eis quando buscardes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quer ter um encontro com Deus? Pegue as suas coisas, saia do acampamento, monte a sua tenda e coloque-se na posição de quem busca. Quer ter encontro com Deus? Não tem segredo. Agora me diga uma coisa: aonde é que a nuvem ficava enquanto Deus falava com Moisés? Aonde é que a nuvem ficava enquanto Moisés falava com Deus? A nuvem não fica acima, a nuvem não fica ao lado, mas a nuvem fica exatamente na porta. O que é que Jesus diz lá em Mateus 6? Mas quando você for orar, entra para o seu quarto e faz o quê? Fecha a porta. A porta é um detalhe muito importante, porque se ela está aberta, significa que você pode ser interrompido. Significa que o que você está fazendo não é tão importante assim. Mas se a porta está fechada, significa que o que você está fazendo dentro do quarto é muito mais importante do que qualquer outra coisa que possa estar acontecendo lá fora. Fechar a porta é como você pegar as suas coisas, sair do acampamento, montar a sua tenda e buscar a Deus. Essa é uma mensagem consciente que você toma para você, que você passa para as pessoas, mas que você transmite para Deus. Vai orar? Priorize a presença de Deus. Priorize o que você está fazendo naquele momento. Curta aquele momento. O verso 11 diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Falar face a face é o mesmo que falar coração com coração. E coração com coração é amizade. Mas lembre-se de um detalhe:
Deus não tem intimidade com quem está na fase de namoro com Ele. Deus só tem intimidade com quem está casado com Ele. Porque a palavra amigo em Êxodo significa literalmente cônjuge, companhia. Ou seja, só há relacionamento face a face numa relação matrimonial. Só há relação coração com coração dentro de um casamento. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer um compromisso matrimonial. Deus quer exclusividade. Deus quer ser amado. Deus quer ser priorizado em nossas vidas. Agora, olhando para esse texto, me responda. Quando é que Moisés volta para o acampamento? Depois que Deus falava com ele. Não importa o que estivesse acontecendo. Não importa o que fosse acontecer. Moisés só saía da tenda depois que Deus falasse com ele. O acampamento representa a nossa rotina, representa a rotina de Moisés, o dia a dia, os desafios, as tentações, as lutas, a sua família. E quando é que Moisés volta para a sua rotina, para o seu dia normal? Só depois que Deus falava com ele. Tem muita gente enfrentando a vida com a cara e com a coragem, e por causa disso está ferido, está machucado, está abatido, está deprimido. Sair de casa sem orar é como ir para uma festa sem roupa. É como ir para um jogo de futebol sem bola. É como ir para a guerra sem arma. Só os loucos saem de casa sem orar. Orar pela manhã é como vestir a armadura para enfrentar o seu dia, as lutas. Orar pela manhã define a qualidade das suas decisões. Orar pela manhã define o seu humor durante aquele dia. Orar pela manhã define a sua capacidade de aprendizado e até mesmo a sua produtividade. Martinho Lutero disse: atualmente eu estou tão cansado e tão ocupado que eu não posso passar menos de 4 horas na presença de Deus. Quanto mais atividade, mais da presença de Deus você precisa. E nós não só precisamos da tenda antes de iniciarmos os nossos dias, como também precisamos da tenda do encontro com Deus no final dos nossos dias. Porque sem a tenda nós somos tentados a nos esquecermos de onde é que vem o nosso sucesso. E o nosso sucesso vem de Deus. Moisés fez muitas coisas sobrenaturais. Ele abriu o mar vermelho, as 10 pragas, o maná que caiu do céu, a água que brotou da pedra. Moisés precisava da tenda para não se esquecer de que era Deus que estava fazendo tudo aquilo. Moisés precisava da tenda para entender que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Depois que ele curou em Cafarnaum, sabe o que ele foi fazer? Ele foi buscar a Deus. Depois que as pessoas começaram a procurá-lo só por causa dos milagres, sabe o que ele fez? Ele foi buscar a Deus. Depois que ele multiplicou os pães, sabe o que ele fez? Ele buscou a Deus. Precisamos do silêncio da tenda também no final dos nossos dias, pois sem ela somos tentados a nos esquecermos de onde é que vem o nosso sucesso. E o nosso sucesso vem de quem? Portanto, não há lugar melhor para você receber instruções, mas também para você agradecer. A tenda é o lugar onde você não só recebe instruções, mas é o lugar também onde você agradece, onde você reconhece, onde você adora. Do verso 15 ao verso 17 está escrito: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo dos demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. A presença de Deus foi negada ao povo por conta do pecado do povo. Mas a presença de Deus foi oferecida a Moisés de forma abundante na tenda do encontro com Deus. Ao invés de ficar feliz e pensar: cara, pelo menos eu fui escolhido no meio de todo o povo para ter relacionamento com Deus, Moisés ele não se alegra. E ainda assim ele questiona a Deus, sabe por quê? Porque ele não queria que só ele tivesse relacionamento com Deus. Ele queria que todo o povo tivesse relacionamento com Deus. Porque Moisés entendeu que a única coisa que caracterizava aquele povo era a presença de Deus. Que a única coisa que fazia daquele povo um povo especial era a presença de Deus. Portanto, essa era a única coisa que eles não podiam perder. A presença de Deus é o que nos caracteriza. A presença de Deus é o que nos faz ser diferente. Ainda mais num contexto de igreja como esse que nós vivemos aí fora. Nós, mais do que nunca, precisamos da presença de Deus, porque é ela quem nos faz diferente.
E eu não me contento só tê-la na minha vida, mas eu quero que nós, como corpo de Cristo, desfrutemos da presença daquele que nos faz diferente. Desfrutemos da presença daquele que nos completa, daquele que nos transforma. A igreja hoje precisa desesperadamente da presença de Deus. Sem Deus o nosso culto é vazio, as nossas mensagens são sem unção, os nossos louvores são sem vida e as nossas ações são mortas. Sem Deus nada disso daqui faz sentido. Podemos como igreja perder esse prédio. Podemos como igreja perder as nossas reuniões de domingo. Podemos como igreja perder alguns irmãos aqui no meio. Podemos como igreja perder alguns pastores, mas como igreja nós nunca podemos perder a presença de Deus. Pois é a presença de Deus que nos caracteriza, é a presença de Deus que nos faz diferente. A presença de Deus é a essência da igreja. Então olha o que Deus diz a Moisés: farei o que me pede. Eu farei o que me pede. Por causa de Moisés, a presença de Deus permanece no meio do povo. Nós precisamos hoje de pessoas que se coloquem entre Deus e a igreja. Nós precisamos hoje de pessoas que se coloquem entre Deus e o povo. Nós precisamos hoje de pessoas que clamem pela presença de Deus, de pessoas que clamem pela igreja. Nós precisamos de uma igreja unida, que clame a Deus por sua presença no nosso meio. Nós somos uma igreja forte, nós somos uma igreja unida, nós somos uma igreja que clama a Deus. A Ibaviva precisa ser uma igreja forte, a Ibaviva precisa ser uma igreja unida, a Ibaviva precisa ser uma igreja que clame a Deus por sua presença. Olha o que diz o verso 18. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. Moisés presenciou, participou e foi instrumento de Deus para efetuar muitos milagres no meio do povo. Mas sabe qual foi o maior milagre vivido por Moisés? Foi o fato dele ter conhecido a Deus. Esse é sem dúvida nenhuma o maior milagre. Deus de maneira sobrenatural deixar-se ser conhecido por nós. Este é o maior milagre. Deus convida Moisés para subir a montanha, e a cada passo da montanha Deus ia se revelando. Primeiro Deus mostrou a sua santidade para Moisés nas densas nuvens, no fogo e nos trovões. Depois Deus mostrou a sua justiça ao lhe dar os 10 mandamentos. E por último Deus mostrou para ele a sua compaixão ao não exterminar todo o povo. Mas Moisés ansiava por mais. Moisés não estava satisfeito com isso. Moisés queria mais de Deus. Sua fome não tinha fim. Então Deus, respondendo ao anseio de Moisés, começou a falar com ele face a face, como quem fala com um amigo. Mas Moisés não se contentou. A sua fome não tinha fim, a sua sede era insaciável. Ele queria mais de Deus, ele queria conhecer mais de Deus, ele queria que a presença de Deus fosse ainda mais abundante no meio do povo. E quando ele não aguentava mais, ele fez uma das orações mais ousadas de toda a sua vida. Então disse Moisés: mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Só que isso era impossível, porque se Moisés visse a Deus, ele morreria. Então Deus deixou Moisés ver somente a sua passagem e experimentar a sua bondade. Só ousa pedir a Deus: mostra-me a tua glória, aqueles que já o conhecem. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer. Porque quando você conhece a Deus, você se apaixona por Ele. Quando você conhece a Deus, você depende dEle. Então quanto mais você o experimenta, mais você quer o experimentar. Quanto mais você o ouve, mais você quer ouvi-lo. Quanto mais você o conhece, mais você quer conhecê-lo. Quantos aqui nessa manhã querem conhecer mais a Deus? Quantos aqui nessa manhã querem ver a glória de Deus? Se você quer mais de Deus na sua vida, eu te convido a ficar de pé. Se você quer mais intimidade com Deus, eu te convido a ficar de pé. Se você quer fazer parte de uma igreja que ora, cuja marca é a presença, cuja essência é a presença de Deus, eu te desafio a se colocar de pé. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus mostrou a sua glória.
Por isso que do Monte Sinai, aonde Moisés está, nós vamos para o Calvário, aonde Deus nos mostrou a sua glória. E foi no Calvário que Deus nos mostrou que a sua glória é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a glória de Deus. Jesus Cristo é a manifestação visível de Deus. Jesus Cristo é a expressão máxima de quem Deus é. Por isso, para todos vocês que querem ver a glória de Deus, para todos vocês que querem conhecer mais de Deus, ter mais de Deus na vida de vocês, o próprio Jesus nos diz: se vocês me conhecessem de fato, vocês conheceriam a Deus, mas agora vocês já o conhecem, porque me têm visto. Nós não podemos ver a Deus porque senão morreremos. Mas em Cristo nós não só o vemos, como também podemos nos encontrarmos com Ele. Você tem ideia do que isso significa? Em Cristo nós não só o vemos, como também podemos ouvi-lo, vivenciá-lo. Como diz o nosso pastor, que Deus é esse? Durante muitos anos esse Deus morou na arca, em tabernáculos, em templos feitos por mãos humanas, mas agora por causa de Jesus Cristo, Deus habita no meio do seu povo, Deus habita na igreja, Deus habita nos nossos corações. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a família de Deus. Por isso, nós podemos perder qualquer coisa que os nossos olhos estão vendo nessa manhã, menos a presença dEle. Podemos deixar de fazer muitas coisas, mas nós não podemos deixar de orar. Podemos deixar de fazer muitas coisas, mas nós não podemos deixar de ter relacionamento com Ele. Nós não podemos deixar de adorá-lo. E é isso que eu quero te convidar a fazer nesse momento: adorar a Deus.